Oi, pessoal. Eu sou Dani Rodrigues, conselheira na revista Ensino Superior, também vice-reitora na Unifeob, e esse é o podcast Gestão do Ensino Superior, o podcast oficial da revista Ensino Superior. Agradecemos o apoio da SEI, paixão por transformar a educação com tecnologia. Em épocas de desmaterialização, digitalização do mercado, das relações, da educação, nós vamos falar sobre humanização na educação, que preza de fato pela qualidade, pela valorização, pela formação dos professores, o combate contra a evasão da educação da mente e do coração. E no final de cada dia, como anda a educação no Brasil? E para esse podcast, para esse episódio, o nosso convidado é, senão, o grande Moser Neves Ramos, doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado pela Escola Politécnica de Milão, foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e secretário de Educação nesse estado, membro do Conselho Nacional da Educação, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, considerado uma das maiores referências em educação no país. Também autor de obras fundamentais como A Urgência da Educação, que livro fabuloso, Moser, Educação Brasileira, uma agenda inadiável, outro livro incrível, e ao longo da sua carreira sempre batalhou exatamente pelos temas que a gente vai discutir aqui e agora. Moser, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast. Toda a equipe da revista Ensino Superior te recebe com muita honra e com muita alegria. Olha, a alegria é toda minha, porque estar com você, Dani, ter esse momento para a gente trocar ideias, fazer uma reflexão da nossa trajetória, olhar para o futuro da educação, é um privilégio. Quero agradecer a você, a revista Ensino Superior, não é, que é um trabalho fantástico, não é, liderado pelo nosso Edmilson, não é, o editor. Esse cara, para mim, é uma referência, porque não é fácil você manter revistas hoje em papel, com a qualidade que é feita pela editora Segmento. Está aí a revista Ensino Superior, a revista Educação é outra belíssima revista. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje com você. Ai, Moser, muitíssimo obrigada. E olha, eu apresentei a sua bio resumida, mas o Moser, gente, ele também é conselheiro da revista Educação, que faz parte da editora Segmento. E aqui nos bastidores, eu comentei com o Moser, a Lari, que está nos acompanhando nos bastidores, né, Lari? Que todas as vezes, particularmente, que eu tive a oportunidade de escutar o Moser, de ouvir o Moser, eu falei para o Moser, você mudou a minha vida. E hoje a gente vai ter todo o tempo do mundo, em até 1 hora, para que todo o conteúdo que o Moser traga também mude a vida de todos os nossos ouvintes. Então, Moser, para a gente começar essa conversa sensacional, conta para a gente um pouco da tua trajetória brilhante e como que a educação, Moser, fez de fato a diferença na tua vida. Olha, essa é a pergunta que, quando a gente chega numa etapa de maturidade, a gente adora falar, porque, na prática, é uma maneira de a gente tangibilizar um pouco essa história, né? E essa história começou ainda como estudante de engenharia química e de física. Eu fazia engenharia química na Federal de Pernambuco e física na Universidade Católica. Até que eu descobri a fisicoquímica, como disse, olha, eu quero ser fisicoquímico. E foi muito interessante, porque naquela oportunidade eu havia passado para ser engenheiro da Petrobras, já estava pronto para me diplomar pela Universidade Federal, mas, de repente, eu descubro a pesquisa e eu já gostava muito de dar aula na garagem da minha casa para os meus amigos. Eu sempre gostei de dar aula, então, de física, de matemática. Então, de repente, eu descubro a pesquisa também em mim, né? E eu tomo uma decisão que meus pais demoraram a compreender ao dizer que não ia para a Petrobras porque eu queria ser professor. Eles acharam que eu estava absolutamente equivocado, né? Como é que eu ia deixar
Imagina isso, foi em 1977, a Petrobras criando ali o campus de Camaçari, toda uma perspectiva muito positiva, e eu tomo a decisão de seguir a carreira de ser professor. E eu acho que foi a coisa mais acertada dentro de mim, porque isso mudou também a minha vida. Eu tornei aquele hábito, aquele prazer que eu tinha de dar aula na garagem, a minha profissão, porque ser professor é uma profissão, não é? E é talvez a profissão, junto com o médico, talvez... Eu sempre ia, Dani, sempre que eu ia dar aula, eu ocupei esses cargos que você falou logo no início, mas eu nunca deixei a sala de aula, nunca. Por quê? Porque eu entendia, em primeiro lugar, que ali era o meu lugar, né? Os cargos são coisas que são missões que Deus lhe dá para você, então, fazer o seu melhor pelas pessoas, pela sociedade, e foi assim sempre que eu encarei. E por isso que eu nunca deixei a sala de aula. Então, a sala de aula sempre foi a minha realização. E tinha a grande justificativa é que eu sabia que, numa aula, eu poderia mudar a vida de um aluno. Não é? E eu tinha muito cuidado. Eu sempre, um dia desse, antes de uma palestra que eu fui dar, uma professora muito jovem, ela me perguntou: professor Mozart, o senhor ainda fica nervoso antes de uma palestra? Eu disse: fico, porque cada palestra é uma nova palestra. Cada aula, para mim, sempre foi uma nova aula, não a mesma aula. Então, para mim, era sempre uma responsabilidade muito grande, porque eu sabia que aquele tempo poderia mudar a vida de meus estudantes. Então, eu sempre agradeço muito a Deus de lá atrás, não é, com 21 anos de idade, ter feito a opção de ser professor, né, de querer ser professor. E eu acho que se eu um dia novamente voltar a essa vida, e se Deus me permitir, e se Ele me der essa possibilidade, serei professor novamente. Porque é uma coisa, é uma paixão, é uma responsabilidade, paixão, é amor. São todos os sentimentos muito fortes que afloram dentro de um verdadeiro professor. Então, eu me sinto um professor no sentido da humildade e da compreensão que eu tenho de que o que eu aprendi e o que eu procuro transmitir para os meus alunos, não mais agora que eu estou aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, mas atualmente na Universidade de São Paulo, sejam nas minhas palestras, mas também eu tenho vários alunos que trabalham comigo lá na USP. Então, eu entendo que cada dia é sempre uma possibilidade de abrir novas portas, novos horizontes para essa juventude, que está precisando, como nunca, de bons caminhos para trilhar. E nada melhor do que a educação. E, Moser, olha, eu tive uma situação na minha vida, né? Porque eu também, há 10 anos, há 10, 11 anos, eu me tornei uma professora. E aí eu acredito muito que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né, Moser? Porque quando eu recebi o convite, eu falei: não, mas como assim? Eu não estou pronta, né? Como ser uma professora? E eu comecei dando aula na pós-graduação e depois que eu fui para a graduação, muito novinha, com 24 anos de idade, na pós-graduação, eram pessoas muito mais maduras do que eu. Mas eu vou falar uma coisa para você, Moser. Eu me lembro como que se fosse hoje, que no meu primeiro dia de aula, depois que a aula acabou, assim, eu fechei os meus olhos e eu revivi aquilo que tinha acontecido e eu falei: nossa, a sala de aula é o meu lugar no mundo. O mundo poderia acabar, que eu estaria exatamente fazendo o que eu gostaria de fazer, no lugar exatamente onde eu gostaria de estar. Só que aconteceu uma coisa, Moser, que depois de alguns anos dando aula, a vida profissional vai levando a gente para vários caminhos, né? E eu precisei me afastar da sala de aula. E foi um pedaço, assim, muito, muito triste para mim. Falei: meu Deus, como assim me afastar da sala de aula? Eu sou apaixonada por isso. E foi aí que eu descobri o ser professora
como, acima de qualquer coisa, um estilo de vida, sabe, Moza? Eu falei, quer saber de uma coisa? Independente da empresa que eu esteja, do segmento que eu esteja, no cargo que eu esteja, eu sempre vou poder ser uma professora, no sentido de compartilhar o que eu sei e do compromisso de mudar a vida da outra pessoa por meio daquilo que eu aprendi. Então, Moza, olha, eu assim, com toda a humildade do mundo, porque você é uma das maiores referências na educação que a gente tem no país, mas quando você fala, eu sinto essa fala espelhar no meu coração. E aí, para a gente começar a olhar esse panorama da educação superior, onde nós estamos, Moser, por que quando a gente fala de educação superior, não é mais só sobre o diploma? Olha, Dani, eu queria comentar uma coisa que você falou. O verdadeiro professor, ele nunca estará pronto. Ele é sempre um aprendiz. Aquele professor diz que já se sente absolutamente pronto, eu acho que, na verdade, ele ainda não percebeu que tem muita coisa a aprender. Então, o professor é um eterno aprendiz para que ele possa sempre ensinar bem aos seus alunos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria ressaltar na sua fala. Com relação à questão do ensino superior hoje no Brasil, eu diria o seguinte, eu acho que a gente está vivendo uma metamorfose. O ensino superior, hoje, ele passa por um grande desafio. Na área pública, a gente percebe como a questão da sustentabilidade financeira é fundamental para as universidades públicas hoje. Eu, há dias atrás, fiz um grande debate com ex-reitores de universidades federais e, na minha visão, eu acho que é preciso mais do que, assim, era para ontem, resolver a questão da autonomia universitária nas universidades federais brasileiras, até por uma questão de equilíbrio financeiro e sustentabilidade. No que toca às universidades particulares, sejam confessionais, comunitárias, particulares estrito sensu, as universidades particulares hoje, elas vivem o grande desafio, principalmente no pós-pandemia, de como se repensar do ponto de vista também da sua sustentabilidade em relação às novas matrículas, como fidelizar mais alunos. Não tem mais o FIES foi muito importante para a sustentabilidade desse segmento, mas isso foi até 2016, 2017. Hoje, praticamente, o FIES tem 100 mil matrículas, não é nada em relação ao universo das matrículas do ensino superior particular. Tem aí a questão do ensino à distância, que foi um caminho que esse segmento encontrou para poder diminuir o ticket aluno e trazer mais alunos, mas, por outro lado, há uma questão da qualidade, que aí toca tanto as universidades particulares como as públicas, porque o mundo mudou. Nós estamos vivendo um cenário disruptivo, o diploma, que antes era ponto de chegada, é apenas ponto de partida hoje, e a gente tem que pensar qual é a educação que nós precisamos prover aos nossos estudantes para que eles desenvolvam competências e habilidades para viver nesse cenário disruptivo. Então, isso está mudando profundamente o ensino superior, né? O diploma, como eu disse, ele é apenas ponto de partida, mas a gente precisa preparar os nossos jovens para esse novo cenário disruptivo que vai exigir desenvolvimento ao longo de toda a formação de novos conhecimentos, novas habilidades que promovam a criatividade, o pensamento crítico, olhar para o projeto de vida desse jovem. Então, eu acredito que o ensino superior precisa repensar, está passando uma metamorfose e precisa olhar não para o seu passado, mas para onde aponta o futuro e preparar essa juventude para esse futuro.
E Moser, o último dado divulgado pelo SEMESP, pelo mapa, por meio do mapa do ensino superior, hoje no Brasil a gente tem 2.595 instituições de ensino superior. E a gente sabe que dessas 2.595, a gente tem alguns modelos que inspiram, alguns modelos que estão olhando para esse novo contexto, para esse novo mundo, que diz para o estudante, olha, um diploma, só um diploma não é mais suficiente para conferir o teu sucesso no mercado de trabalho, porque a gente sabe, Moser, que por mais que quando a gente olha um currículo de um profissional, são lá as hard skills, né, que chamam mais atenção, que ficam em evidência, a grande verdade, quando a gente percebe trajetórias de sucesso, a gente percebe que as pessoas que estão crescendo, acontecendo, são aquelas pessoas que colocam no seu dia a dia soft skills, que eu costumo dizer que de soft não tem nada, né? A parte de comportamento, e por isso é um convite para a gente chamar as soft skills de people skills, mas realmente essa parte do comportamento, ela chama atenção. O mercado está de olho em comportamento. E aí, Moser, você tem uma fala tão inspiradora sobre essa lógica da educação integral. De novo, quando a gente pega o total dessas instituições, você tem alguns modelos que já estão praticando, mas a gente sabe que a maioria ou não está fazendo ou está tentando. Comenta para a gente sobre educação integral e por que isso muda o jogo da educação para as instituições, mas também para a vida dos estudantes. Olha, Dani, quando a gente fala de educação integral, a gente está falando na perspectiva do desenvolvimento pleno da pessoa. Ou seja, não basta mais apenas olhar para os aspectos meramente cognitivos. É preciso olhar também para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Por quê? Recentemente, conversando com pessoas da Associação Brasileira de Recursos Humanos, elas me disseram uma coisa que me chamou muito a atenção. Olha, Mozart, hoje a gente ainda contrata pelo cognitivo, mas demite pelo socioemocional. Ou seja, não basta hoje uma pessoa estar preparada do ponto de vista apenas do conhecimento, mas principalmente saber como usá-lo e principalmente saber como trabalhar em colaboração, em time. Os problemas no cenário disruptivo, como a gente está vivendo, os problemas são cada vez mais complexos. E para resolver esses problemas, a gente vai precisar saber trabalhar em time. Veja que até pouco tempo, algumas das universidades que estavam procurando inovar nos seus currículos, através do PBL, aprendizagem baseado em projetos, hoje já está sendo chamado de aprendizado baseado em times, porque é fundamental saber trabalhar colaborativamente, em rede, em articulação, criar networks, para que a gente possa trazer soluções sustentáveis para problemas cada vez mais complexos. Então, a educação integral vai exigir exatamente que você olhe para a pessoa no seu todo, não é? Não apenas no aspecto meramente cognitivo, mas também no aspecto social, emocional e físico, não é? Então, hoje, trabalhar qualidade de vida, trabalhar o projeto de vida das pessoas, né, fazer com que elas se sintam motivadas. Hoje, a OCDE tem trabalhado muito a questão do impacto da motivação no processo de desenvolvimento das pessoas. Isso tem a ver muito com o engajamento profissional. Então, é fundamental hoje que as universidades olhem para esse desenvolvimento pleno. Qual é o grande desafio, Dani, que a gente tem aí no âmbito das universidades? Para você fazer um currículo que trabalhe o desenvolvimento integral, você não vai ter um ticket aluno por R$200, por R$250. É muito difícil. Então, para você poder formar, esse estudante numa perspectiva de desenvolvimento integral, o custo é maior. Mas, por outro lado, prepara para a empregabilidade, prepara para o futuro, prepara para o mundo do trabalho. Eu entendo que talvez o Brasil hoje devesse não fazer o mesmo FIES de anos atrás, mas olhar um FIES
que seja aplicado em currículos inovadores, em currículos que sejam estratégicos para o desenvolvimento das pessoas e do país. Então, esse currículo que prepara para a vida, para o mundo do trabalho em áreas estratégicas, na minha visão, se eu estivesse no Ministério da Educação, eu trabalharia numa perspectiva do que eu poderia chamar de um fiéis de qualidade, que seria aquele fiéis que olha para um currículo inovador, formando pessoas para esse cenário disruptivo. E, Moser, quando eu comecei a ser professora aqui na Unifiob, que é a instituição da qual eu faço parte, então, assim, eu sempre trabalhei com RH, né, Moser? E aí eu me lembro que eu fui contratada como professora e aí eu queria ir para a sala de aula e ensinar RH. Mas aí a diretora da Unifiob, que quando eu entrei, a diretora até hoje, ela falou o seguinte, não, Dani, você precisa passar por vários treinamentos para você aprender a ser professora, que é o que você falou no começo, que o ser professor é uma carreira que a gente precisa desenvolver como as outras carreiras. Mas eu falei, então tá bom, então vamos fazer os treinamentos. E aí eu queria, né, fazer ali toda a minha programação de aula e seguir essa programação, mas aí como que a FIOB ela funciona? Não, mas não é só você passar conteúdo, você tem que escolher quais as competências, quais os comportamentos que você vai conectar com esses conteúdos. Então aqui na Unifiob, geralmente a gente tem uma noite de aula, né, falando do presencial, mas funciona para o EAD também. Mas aí você tem lá, antes do intervalo, você pode colocar o teu conteúdo, mas depois do intervalo, você tem que trabalhar os comportamentos escolhidos para aquele semestre. Mas, além disso, Moser, no final de cada bimestre, o professor precisa dar um feedback individual para os estudantes em relação a esses comportamentos. E da onde vieram esses comportamentos? De uma pesquisa adquirida pela Unifiob, uma pesquisa de mundo mesmo, que diz, olha, quais os comportamentos mais valorizados pelo mercado na hora de contratar e na hora de promover uma pessoa. Porque antes, se o mercado começava contratando pelo conhecimento, hoje o mercado começa contratando pela atitude e se arrisca a treinar qualquer outra coisa, pensando em algumas carreiras, em algumas profissões não regulamentadas. Então, realmente, o comportamento, ele muda esse jogo profissional da gente. E eu sempre falo, Moser, que uma pessoa com bons comportamentos, ela tem de verdade um magnetismo que é contagiante. E aí, eu queria me arriscar aqui, porque a gente está se propondo a falar de educação superior, mas educação superior não pode ser um evento, mas tem que ser uma jornada, e tem que ser uma conexão, uma construção de pontes entre educação fundamental, ensino médio, educação superior, essa formação para a vida que você citou, e tem uma das histórias que você traz, que é um case, inclusive, do Instituto Ayrton Senna, que fala sobre a história do Ronaldo, o menino Ronaldo. E, na verdade, o menino Ronaldo, ele fala sobre as coisas que ele aprendeu na escola, mas ele fala muito mais sobre os comportamentos dele para aprender do que qualquer outra coisa. Então, Moser, eu queria passar a história do Ronaldo que você traz nas suas falas, nas suas palestras. Pode ser, Moser? Claro, eu acho que a história do Ronaldo é muito inspiradora. Na verdade, eu aprendi nos 6 anos do Instituto, e também como secretário de Educação de Pernambuco, já que éramos parceiros do Instituto também, que os programas do Instituto fazem realmente essa mudança na vida das crianças, porque foca na educação integral. Então, não apenas no conhecimento pelo conhecimento, mas esse conhecimento para o desenvolvimento pleno. E Ronaldo é um exemplo, era uma criança, hoje ele deve estar um jovem já, um adulto, né? Mas ele era uma criança que estava totalmente desestimulada, não tinha vontade de voltar à escola, tinha abandonado a escola, né? E, de repente, com os programas, numa perspectiva em que ele começa a perceber motivação, valores, criatividade, né? Sentimento de engajamento com seus colegas. Então, a escola, a partir dos programas do Instituto, começou a dar ao Ronaldo uma outra perspectiva, né? Uma outra motivação, um outro engajamento, e aí a gente percebe a mudança
que um programa em que está olhando a integralidade da pessoa, como é importante para a sua motivação e o seu desenvolvimento pessoal. Ai, moça, então eu vou colocar aqui a história do Ronaldo, mas eu queria contar só mais um pedacinho dessa parte de educação integral, que muitas empresas de São João e região, que é onde a Unifiob fica situada, elas dizem assim, não, a gente quer contratar da FIOB porque os estudantes da FIOB têm bons comportamentos. Então, quando isso, no final de cada dia, confere trabalhabilidade, ascensão pessoal e profissional para os nossos estudantes, a gente sente que a nossa missão está sendo cumprida. Mais dirigentes, todo mundo que vai conferir esse podcast, olhando para a sua estratégia de aprendizagem, para a sua estratégia de formação, o quanto vocês estão falando sobre comportamento, o valor do comportamento em sala de aula, seja ela no presencial ou no virtual. Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui, vamos lá. Eu vou tomate, cebola, batatinha, pepinos, pimentão. Essa aqui é a minha casa. Ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela tá limpa. O importante é que ela tá limpa, né? Eu tava na primeira série no CAIC. Lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Amanhã não vem não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais branco da sala é eu, amanhã não vem, poxa. Eu reprovo, mas eu não venho. Aí faltava. Chegou o outro ano, não estudei, faltava. No outro ano, não estudei. Antes, quando eu olhava no espelho, eu achava um menino broco, idiota. E agora, quando eu olho, menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar aula. A minha irmã disse assim, mãe, bote Ronaldo no Se Liga para ver se ele aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, fui ainda melhorando a letra. Tava ruim ainda. Ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas interessantes. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo verdinho. Azul é quem comparece à aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda outra pessoa avisar, porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, saindo a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez eu não vou saber. Aí passou um docinho no coração. Assim, eu via em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim. HOLLYWOOD. Até nome difícil eu ler agora. Depois eu disse, foi um milagre. Que coisa mais linda, Mozart! Foi muito legal você ter trazido o Ronaldo. Fazia tempo que eu não tinha visto novamente esse vídeo. Ele é fantástico, né? Uma criança. Eu encontrava vários. Quando eu era secretário em Pernambuco, tinha o Ronaldo lá esse era de Sergipe, você viu que é de Itabaiana, né? Tinha um lá do sertão de Pernambuco, que o apelido dele era Ferrugem. Olha, são essas crianças que têm luz. Elas precisam, como diz a Viviane Sena, todo mundo tem luz, mas precisa que alguém risque o fósforo, né? Que dê a oportunidade. Eu acho que os programas do Instituto deu muitas oportunidades para muitas crianças
que estavam já desacreditadas como Ronaldo. E, a partir dos programas, você começa pela integralidade, veja que ele começa pela autoestima, resiliência. Olha, eu vou ler, eu vou tentar uma vez, mas eu vou conseguir. Então, ele já começa a ter confiança nele mesmo, né? Então, isso são valores muito importantes para o sucesso escolar, mas mais do que o sucesso escolar, porque quando adquire esses valores, a pessoa começa a se preparar, de fato, para a vida. E a escola é a ponte para esse sucesso. Mas é preciso saber de qual escola nós estamos falando. Então, tem que ser uma escola que desenvolva integralmente as nossas crianças. E a gente, em momentos, a gente vive uma fase assim apocalíptica, né? Tem pessoas que têm uma fala apocalíptica em relação à educação, mas, gente, pelo amor, se alguém duvida do poder da educação, da transformação da educação na vida da gente, das pessoas, assista o vídeo do Ronaldo. O Ronaldo, ele fala, foi um milagre. O Ronaldo foi um milagre e a educação realmente é um milagre. E, Moser, esse vídeo ele já tem um tempo, mas eu confesso para você que assim, ó, eu assisto esse vídeo pelo menos uma vez por semana. E eu fico pensando quem é o Ronaldo hoje, quem o Ronaldo se tornou, mas quando você fala dos comportamentos da autoestima, da resiliência e de tentar de novo, o sorriso no rosto, o brilho nos olhos, sem contar a beleza da gratidão, né, Moser? Ele começa o vídeo, aí ele fala assim, olha, a casa ela está desarrumada, mas o importante é que ela está limpa. E ele fala com senso de gratidão, e uma pessoa de sucesso ela tem que carregar gratidão no coração. E Moser, quando eu olho a história do Ronaldo, o Ronaldo já é uma grande disrupção na educação, mas aos seus olhos, qual a maior disrupção que você já viu na educação superior? Agora, voltando para a educação superior, e o que você imagina que está por vir em relação a mudanças na nossa educação? Olha, Dani, eu não tenho a menor dúvida que a questão da inteligência artificial, do ChatGPT, eu acho que vai trazer profundas mudanças na educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Por outro lado, se a gente olha lá atrás, quando eu era criança, a gente estudava, os caminhos eram 3. Ou em casa, quando você tinha pais letrados, que há 50, 60 anos, nem sempre a gente tinha pais com diploma de formação superior. O outro era o colégio, quando a gente tinha acesso ao colégio. E quando a gente tinha acesso à biblioteca e às antigas coleções, a Barça, a Delta Larousse, né? E eu me recordo que quando a professora passava um trabalho de pesquisa, a gente buscava muito a Delta Larousse, a Barça, as enciclopédias. Né? E aí os trabalhos eram muito parecidos, porque todo mundo ia buscar basicamente a mesma fonte. Qual era o trabalho do professor? Era buscar a compreensão crítica de como cada aluno compreendeu aquele tema. Quando a gente olha o ChatGPT e as pessoas, recentemente, a gente teve uma grande polêmica aqui em São Paulo. Primeiro é deixar claro que o ChatGPT nada vai substituir o verdadeiro professor. O que é o verdadeiro professor? É aquele que é capaz de transformar vidas. É aquele que está olhando o seu aluno na integralidade, que cada aluno é um aluno, né? E que tem o direito a aprender. Né? Isso está na Constituição. Veja que o artigo 13 da LDB é muito claro. Cabe ao professor zelar pela aprendizagem dos seus alunos. Então, no cenário disruptivo, como nós estamos vivendo, na época agora do ChatGPT, em que você vai ter... O mais importante nesse acesso não é o que está sendo eventualmente copiado ou que está o aluno trazendo da pesquisa via ChatGPT. É como o professor vai provocar nele uma visão crítica daquilo que ele pesquisou. Então, eu entendo que esse cenário futuro... Tem uma frase que eu gosto muito de Richard Hamming, que é um matemático já falecido, matemático americano, falecido na década de 90, em que ele diz o seguinte:
que o professor deve preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Isso é muito forte. Então, isso significa que nós vamos precisar de um novo professor, de uma nova aula, de uma nova sala de aula. Aquela sala de aula de tamanho único, né, em que alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor lá na frente ali falando coisas que boa parte dos conteúdos já estão na internet, em todos esses sites. Na minha opinião, essa sala de aula, ela não morreu, mas ela não pode ser o único modelo. Ou seja, aquele modelo do tamanho único da sala de aula já era. Então, você tem que ter uma sala de aula cuja arquitetura da sala de aula seja moldada de acordo com a natureza do tema que você vai trabalhar com seus alunos. É importante que o professor pense, como me disse Ariano Suassuna, Mozart, como professor, nós precisamos ter na nossa aula um enredo, uma história. É isso que vai motivar os alunos para aquela aula. Sensacional, Moser. E aí, quando você coloca o estudante no centro e o professor também no centro, é a gente parar para pensar que, enquanto estratégia institucional, não tem marketing mais efetivo do que professor feliz, não tem marketing mais efetivo do que uma aula excelente. E Moser, nessa linha, você sempre teve posições de muito destaque como gestor, esteve como pró-reitor administrativo, e tem uma passagem, gente, olha que curiosidade bacana, e como que isso traz esse lado humano do Moser. O Moser era pró-reitor administrativo, e aí observando as pessoas, tendo as pessoas como mais importante, o Moser propôs uma mudança no nome desse cargo, de pró-reitor administrativo para pró-reitor de pessoas e qualidade de vida. Estou correta, Moser? Olha, Dani, quase correta. Na verdade, eu fui pró-reitor acadêmico e eu fui eleito reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu terminei meu primeiro mandato de 4 anos e fui reeleito, eu fui ao Japão, a convite do governo japonês. E eu fiquei no hotel em que a janela dava para uma indústria e todos os dias os funcionários saíam, grupos diferentes, para se exercitar, e eu ficava olhando aquele movimento naquela empresa. Aí, numa das poucas folgas que eu tive, pedi para ir até a empresa, saber o que é que se passava. E o responsável na área de recursos humanos me disse uma coisa muito interessante. Não basta apenas você capacitar as pessoas. É importante que elas tenham qualidade de vida, porque se elas não estiverem bem, com saúde, com bem-estar, você vai capacitar, mas a cabeça delas, a mente, a saúde, não estando em equilíbrio, aquilo vai se perder. Então, o sucesso da qualidade de formação de pessoas é capacitar com qualidade de vida. Então, aqui a gente tem um programa muito forte na empresa de qualidade de vida. Aí eu vi aquilo, volto para a universidade, começando a segunda gestão como reitor, e, de fato, Dani, aí eu troco o nome da Pró-Reitoria Administrativa para Pró-Reitoria de Qualidade de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. Então, eu tornei o campus da universidade um brinco do ponto de vista de bem-estar, de limpeza, de flores, sabe? Era um lugar em que o reitor da USP, Jacques Markovits, na época, me ligou pedindo para conhecer o campus da universidade, porque a gente fez do campus um grande laboratório de qualidade de vida para as pessoas. Além da beleza, era uma beleza associada à qualidade de vida. Então, a gente começou a criar a Universidade do Servidor, que é aquele servidor que, às vezes, entrou na universidade apenas com educação básica, ele tivesse o direito também de um dia chegar a uma pós-graduação. Por que não? Se o professor tem o seu desenvolvimento profissional, a gente também entendia que os nossos técnicos, os nossos funcionários, também deveriam ter um projeto de desenvolvimento profissional. Então, a gente procurou alinhar capacitação com qualidade de vida.
eu acho que fez uma mudança brutal na universidade. Ah, sensacional, Moser. E aí, dentro dessa tua veia, que é uma veia, eu diria que inclusive você tem uma veia natural de professor, uma veia natural de gestor, e nesses todos os cargos de pró-reitor, administrativo de gestão de pessoas e qualidade de vida, na posição de reitor, Moser, o que todo dirigente, reitor, enfim, pró-reitor, tem que fazer agora? Levanta da cadeira, vai lá e faz. Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Mas eu vou começar por um fato. Eu me tornei reitor pelo meu trabalho na pró-reitoria acadêmica. A gente mudou a cara da universidade e essa cara no campo da graduação estimulou que várias pessoas me invocassem para a função de reitor. Bom, e eu terminei entendendo que eu deveria entrar no processo e fui eleito reitor, né? E o que é que eu percebi, Dani? Quando eu sentei na cadeira de reitor, eu vi que eu ainda não estava preparado, pelo menos, para exercer na sua plenitude. E aí eu fui estudar. Então, a primeira coisa que eu diria a qualquer reitor, que antes de exercer ou buscar a função, se prepare na sua plenitude. Eu era uma pessoa muito forte academicamente, sempre fui. Sempre publiquei bastante na minha área de origem, na área de química molecular. Sempre fui pesquisador nível 1 do CNPq. Mas isso é apenas um ponto de referência importante. Mas é ponto de partida, não é ponto de chegada. E aí, quando eu fui eleito reitor, eu terminei passando quase que 6 meses tendo um curso que eu fui fazer sobre políticas de ensino superior, no Brasil e no mundo. Então, saía toda noite da reitoria para estudar. Então, eu quase que mudei o pneu com o carro em movimento nos primeiros 6 meses, como a gente costuma dizer. Mas eu diria hoje a qualquer reitor que, antes de ter o direito de, eventualmente, querer assumir o cargo, seja na área pública ou na área particular, estude, se prepare, porque gerir pessoas hoje é uma das tarefas mais difíceis no mundo atual. E numa universidade em que você trata com segmentos bastante diversificados, a gestão de pessoas é fundamental. E isso você tem que estudar, e isso você vai ter que aprender. A gestão, por exemplo, também fundamental, que é da comunicação. Hoje, a comunicação mudou profundamente a nossa maneira de ser. Então, um reitor ele precisa também dominar a gestão da comunicação. Então, gestão de pessoas, gestão contábil, gestão no campo da legislação. Aí a pessoa diz, mas você tem os seus assessores? Tem. Só que, algumas vezes, os assessores têm posições diferentes. E aí? Você que vai ter que tomar a decisão. Então, para isso, você tem que estar preparado. Então, eu diria a qualquer eventual pessoa, professor não, que queira se tornar um gestor de uma universidade, se prepare antes. Estude isso que eu estou dizendo, que eu acho que você vai ter enormes chances de ser bem-sucedido na função. E, Moser, você traz muito a linha das pessoas são mais importantes, humanização, nas relações, na educação, e aí chamando atenção para a comunicação, não existe humanização sem comunicação. Eu acabei de ler um livro, Moser, que chama Super Comunicadores, ele é do mesmo autor daquele livro, O Poder do Hábito. Ai, meu Deus, fica a dica, porque o livro é sensacional. E, Moser, se você fosse abrir agora, já caminhando para as nossas interações finais, se você fosse abrir uma universidade do zero, como ela seria? Olha, em primeiro lugar, compreender que existe muita coisa do outro lado da rua. Eu vou dar o exemplo do que eu quero dizer. O reitor da USP, recentemente, ele me disse uma coisa. Olha, Mozart, a gente tinha 11 mil vagas no SISU e só 7 mil se inscreveram. Ficaram sobrando 4 mil vagas. O que está acontecendo? Aí eu disse para ele, na verdade, reitor, tem muita coisa acontecendo do outro lado da rua. O que é que eu quis dizer? Olha, hoje o jovem talvez não queira mais ficar 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade, sentado numa cadeira,
olhando a nuca do aluno, do seu colega da frente, um professor ensinando conteúdos. Então, eu entendo que a universidade de hoje ela tem que incorporar novos ambientes de formação. Veja, as startups estão aí, os jovens estão super motivados em trabalhar em startups, não é? Como trazer as mudanças do mundo do trabalho de uma maneira mais rápida para dentro da universidade. Hoje, a universidade perde muito tempo discutindo o currículo e, quando chega no final da discussão, um ano depois, aquele currículo já está velho. Então, acho que eu olharia uma universidade que pudesse ter o observatório dos egressos, ou seja, o que é que esses jovens que foram formados no ensino superior, o que é que eles estão demandando? O que é que eles estão percebendo lá no mundo do trabalho que a gente deveria também incorporar dentro da universidade? Eu entendo que a universidade ela é, às vezes, muito academicista, e a universidade precisa entender que a integração da academia com o mundo do trabalho e com esses ambientes em que a juventude estão construindo, como as startups, esses novos ambientes de aprendizagens, eu acho que isso deveria ser a universidade que eu pensaria, uma universidade muito mais flexível do ponto de vista de trilhas de formação. A gente ainda tem, a larga maioria das universidades, é aquela estrutura de caixinhas de crédito, não é? E correquisito, pré-requisito, que engessa muito o desenvolvimento dos nossos jovens. E cada jovem tem a sua capacidade de desenvolvimento, sua capacidade de olhar o futuro e de querer trilhar coisas diferentes, às vezes. Mas, quando um jovem entra na universidade atual, na maioria das vezes, é aquela universidade muito caixinha, muito fixa, muito pouco flexível. Então, eu faria uma universidade capaz de atender ao projeto de vida do jovem, olhar o que está acontecendo no mundo do trabalho para articular melhor as reformas curriculares, né, e trazer esses novos insights que estão acontecendo fora da universidade para que a universidade possa também dialogar com o mundo do jovem. O jovem quer uma escola, uma universidade que caiba na vida. Quando ele a encontra, ele aí sim se identifica. E o jovem, ele quer simplicidade, e a gente precisa ter coragem de ser simples, de falar simples, porque a vida, as instituições estão muito gourmetizadas. E, Moser, por que fazer faculdade? Por que uma faculdade muda a vida da gente? Olha, eu entendo que o ensino superior, ele, além de promover uma maior capacidade da pessoa no ambiente do trabalho, no seu desenvolvimento profissional, há várias pesquisas que mostram que, quando você tem um diploma de nível superior, há um impacto muito grande no salário, na renda das pessoas, né? Mas é muito importante que esse jovem entenda que não basta apenas ele fazer e ter o diploma de nível superior. Nesse cenário disruptivo que nós falamos, a ordem é uma formação ao longo da vida. Então, você construir o seu projeto de vida com o seu projeto de desenvolvimento profissional. Então, acabou aquela história, diploma, estou feito na vida. Agora não é mais assim. Você tem que estudar ao longo da vida para que cada vez mais você possa estar inserido nesse novo mundo do trabalho e, portanto, na sua própria vida social e interpessoal. Moser, deixa para a gente, por favor, uma dica seja de TED Talks, de livro, de filme. Olha, eu não sou muito de tecnologia, né? De TikTok, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram. Né? Eu vou contar uma historinha. Uma vez eu estava dando uma palestra para os secretários lá no Rio de Janeiro, acabou a palestra, eu tinha que sair correndo para pegar o voo lá em Santos Dumont, e aí saíram vários secretários correndo. Professor, como é que a gente faz para lhe seguir? Eu disse, corre que eu estou atrasado, né? Então, para mim, eles queriam me seguir no Instagram, no Twitter, eu não tenho nada disso, não tenho Facebook, né? Então, eu sou uma pessoa muito ruim de rede social, e a razão é muito simples. Cada pessoa
eu acho que tem que construir o seu bem-estar, aquilo que lhe dá felicidade. Né? Eu trouxe para mim uma coisa, eu já tenho e-mail, já tenho WhatsApp, e me comunico bem com as pessoas, então eu não sou muito bom em tecnologia. Gostaria de ler mais livros, eu tenho livros maravilhosos, mas o dia tem 24 horas e hoje assim, a quantidade de demanda do meu trabalho tem sido muito grande. Mas eu sou fã de Dostoiévski. Né? Os livros de Dostoiévski me inspiraram muito, né? E Crime e Castigo, para mim, é belíssimo de um livro. Eu adoro o que Dostoiévski traz ali, naquele romance. Para mim, é a minha grande referência que eu tenho. Ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz que a razão da existência humana consiste não somente em viver, mas em um motivo para viver. Então, eu diria que sempre que puder, leia muito, porque o livro é o caminho para um novo horizonte. Abre portas para você, abre janelas, lhe dá esperança no seu caminho e na sua trajetória. Então, o melhor amigo de um homem além de um cão que você estima, que você gosta, né? Diz que o cachorro é o amigo do homem, né? E eu tenho uma cachorrinha que eu amo ela, então eu diria, o livro é o grande companheiro do ser humano. Eu acho que um livro ele traz horizontes e descobertas que a gente jamais imaginaria. Se você quer conhecer uma pessoa, conheça sobre os seus hábitos de leitura. Que indicação ímpar, mas eu preciso reforçar que as suas obras também são sensacionais. Então, gente, A Urgência da Educação, Educação Brasileira, uma agenda inadiável, são obras maravilhosas. E tem um que eu gosto muito, assim, que o título dele, sabe, Dani? Porque foi um título baseado numa experiência real. Sem educação não haverá futuro. Foi logo após essa agenda inadiável. Eu era secretário de Educação, inaugurando uma escola, aí os alunos ficavam assim me chamando. E eu disse, deixa eu terminar, eu vou falar com vocês. E o que é que eles queriam? Que eu fosse visitar o bairro deles. E eu fui. E o que é que eles queriam me mostrar? Que os colegas deles, parte já não estavam mais no mundo. Deixaram a escola, não conseguiram ingressar na universidade, não conseguiram ingressar no mundo do trabalho, começaram a trocar a noite pelo dia, começaram a entrar na bebida, começaram a entrar na droga, depois aumentou a taxa de homicídio juvenil. Então, eles pediram para mim, não permita que esse futuro nosso seja esse. E a gente só pode pensar num futuro diferente se a gente tiver uma boa educação. Aquilo me marcou muito, Dani, porque eu era, naquela oportunidade, secretário de Educação. E o que os alunos estavam me pedindo era uma boa educação, não é? Então, por isso que eu disse, sem educação não haverá futuro. Então, esse livro, ele traz um pouco essa história que emergiu dessa experiência com esses alunos da rede pública do Estado de Pernambuco. Mozart, olha, meu Deus, que fala belíssima. Olha a nossa responsabilidade. Eu falei no comecinho que todas as vezes que eu te ouço, você muda a minha vida e eu quero escutar assim esse episódio, sabe? Todas as vezes que eu precisar lembrar a mim mesma do tamanho da nossa responsabilidade de mudar vidas por meio da educação. Sabe, Mozart, a gente está chegando aqui no final desse episódio. E que edição, que episódio especial. Eu quero, assim, desejar, pedir que Deus sempre te ilumine, sempre te guie, que você sempre continue sendo luz, que você sempre continue sendo voz de iniciativas, de causas tão fundamentais. Eu confesso para você, Mozart, que, assim, estudar sobre você, te pesquisar, para te receber aqui na nossa revista, foi, assim, um presente. E o meu desejo, o nosso desejo,
é que agora esse conteúdo, esse episódio se torne presente na vida das pessoas. Então, muitíssimo obrigada. Literalmente, aqui na minha cidade, Moser, a gente tem uma frase, quando a gente fica muito grato, muito agradecido, que a gente fala assim: olha, eu não tenho roupa para te agradecer por isso. Então, muitíssimo obrigada, Legal. meu obrigado, obrigada da nossa equipe, da revista. Você vai ser para sempre uma das maiores referências que a gente já conheceu na educação e que Deus sempre te guie nesse caminho. Moser, uma mensagem final para nós. Dani, você é de uma generosidade que eu, assim, não sei como lhe agradecer. Não é? Eu acho que você é muito bondosa, mas eu sei que você está falando de coração. E eu quero... Você me fez lembrar uma experiência talvez maior que eu passei na minha vida. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer Nelson Mandela, era reitor da universidade, entreguei a Mandela o título de doutor honoris causa da universidade, e aí Mandela me disse uma coisa muito importante. Ele disse: reitor, você sabe o que foi que nos salvou nas pedreiras no período dos 25 anos que nós ficamos, eu e meus companheiros? Foi a educação. Por isso que eu sei do enorme valor desse título que o senhor está me dando no dia de hoje, de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco. Então, pessoas inspiradoras como Mandela nos fazem acreditar na esperança do amanhã a partir da educação. Dani, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Moser, olha, muitíssimo obrigada. Assim, o maior beijo desse mundo para você. Eu queria que você estivesse aqui para eu poder te, sabe, dar um abraço gostoso, para você poder sentir o meu afeto, essa minha admiração por você. Faço a finalização agradecendo a nossa grande amiga em comum, que é a Sandra, uma pessoa, uma educadora maravilhosa que construiu essa ponte e trouxe para a revista esse privilégio da gente estar aqui fazendo esse podcast com você. Um beijo, Moser. Beijo para você, Dani. Obrigado pela oportunidade. Ai, olha só, gente, em épocas de digitalização da educação, que nos lembremos sempre que, assim como diz o Moser, precisamos educar a mente, mas precisamos educar o coração, fazendo menção a uma frase do Aristóteles que o Moser cita muito, que educar a mente sem educar o coração não é educação. não é educação. Olha, muitíssimo obrigada. Somos a revista Ensino Superior, que há 25 anos tem o compromisso de fazer a maior e a melhor cobertura de notícias sobre o ensino superior. E nós acreditamos que produzir conteúdo de relevância é uma forma, sim, de mudar o mundo para melhor. Então, te convidamos a conferir todos os conteúdos que a revista produz nas nossas mídias, Instagram, LinkedIn, no nosso site. Baixem também o app da revista, porque o app é muito legal, e também por meio do nosso podcast, que pode ser acessado nos canais oficiais da revista, no YouTube, também no Spotify. Compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas e até a próxima!